Olá, tudo bem? Meu nome é Danilo e eu gostaria de compartilhar com vocês uma aula sobre amor fraternal, amizade sem interesses. Gostaria de começar este tempo com a seguinte pergunta: de que forma você tem amado as suas irmãs na igreja? Quando falamos a respeito do amor aos nossos irmãos e irmãs, acredito que uma das primeiras escrituras que vem à nossa mente é a de João 13, versículo 34 e 35, que diz o seguinte: Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. A ação de amar precisa começar e terminar com o novo mandamento de Jesus, mantendo a força de linguagem quando ele diz: vocês devem amar uns aos outros, e o padrão, como eu os amei. Além dessa escritura, eu gostaria de compartilhar com vocês o seguinte versículo que se encontra em 1 Tessalonicenses. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Capítulo 4, versículo 9. Paulo traz na primeira carta aos Tessalonicenses que não era necessário escrever sobre o amor fraternal, pois o próprio Deus havia ensinado. Mas, afinal de contas, o que seria esse amor fraternal? Fraternal vem da palavra grega Filadélfia, que denota o amor mútuo entre filhos e filhas de um mesmo pai. Para nos ajudar a entender a natureza e a força deste amor e como ele deve se parecer enquanto é vivido no convívio cristão, as Escrituras usam a metáfora da família. Ela está inserida em toda a estrutura da Bíblia. Deus é o nosso Pai, Jesus é o primogênito. Nós somos irmãos e irmãs, somos parte de uma irmandade. A palavra irmãos é usada 230 vezes se referindo aos cristãos. Vemos o tema da adoção em Efésios 1. Consequentemente, temos o conceito de nascer ou renascer na família de Deus. No capítulo 12, versículo 10 da carta aos Romanos, Paulo traz novamente o termo amor fraternal. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Paulo nos encoraja a nos dedicar ao amor fraternal. Mas o que caracteriza este amor? Ele é caracterizado pelo afeto, preocupação e pela lealdade, que deveriam caracterizar todas as famílias. Além disso, é o amor de Deus que serve como motivação para o nosso amor. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. 1 João 4, versículo 11. Amor não é um pensamento abstrato, nem uma emoção passageira. Não é uma inclinação benevolente. Amor é ação, é algo que pode ser demonstrado. Neste caso, ele envolve tempo, paciência, perdão e muitas outras coisas. Tendo compartilhado um pouco a respeito do chamado ao amor fraternal, que é o amor demonstrado entre irmãos de um mesmo pai, eu gostaria de voltar à pergunta inicial. Você acredita que tem amado as suas irmãs de forma fraternal? Quais barreiras podem existir? Quais têm sido as suas motivações? Sabe, irmãos, eu não sei como tem sido isso para vocês, quais têm sido suas barreiras ou motivações, mas eu gostaria de trazer algumas reflexões para que vocês possam examinar os seus corações. Eu gostaria de trazer dois pontos, e o primeiro ponto é em relação às emoções e pensamentos. Acredito que uma das maiores dificuldades que podemos ter ao construir amizade com as irmãs é a questão de lidar com as emoções, que geram determinados sentimentos, e isso pode trazer muita confusão, inseguranças, bloqueios e até situações não muito agradáveis. Um outro problema que vejo é em relação aos maus pensamentos que podem vir aos nossos corações. Mas como lidar com essas duas coisas? Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Provérbios 20, versículo 5. Somos seres complexos, e muitas vezes, quando lidamos com essas questões emocionais ou maus pensamentos, podemos optar por resoluções práticas para resolver o problema. Mas algo que eu gostaria de encorajá-los é aproveitar as oportunidades que surgem para lidar com essas questões de forma profunda, pois elas exercem grande influência sobre a sua forma de agir e pensar. Procure encontrar as verdadeiras raízes e não se permita ser refém dessas coisas e muito menos considerarem como coisas normais. Seja energético em relação às suas lutas. Apresente essas coisas diante de Deus em oração. Depois disso, compartilhe com seus irmãos
que irão te ajudar a superar essas dificuldades. Em Romanos 12, versículo 1 ao 2, diz o seguinte: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gostaria de contar uma breve história de como foi para mim lidar com essas coisas na minha vida, como foi construir amizade com as irmãs. Eu gostaria de trazer uma frase que meu pai compartilhou no dia em que eu levei pela primeira vez os irmãos da igreja aqui em casa. Gostaria de agradecer a todos vocês, pois vocês foram os primeiros amigos que o Danilo trouxe aqui em casa. Até hoje eu não me esqueço dessas palavras. Por que eu começo com essa frase? Para mostrá-los o quanto eu sabia sobre construir amizades, ou seja, muito pouco. Sobre as amizades com as mulheres, as minhas únicas referências eram as novelas, filmes e a cultura do mundo. Todas elas costumam trazer o amor romântico entre um homem e uma mulher. Mas como foi esse processo de lidar com isso na minha caminhada cristã? Foi um processo longo, desafiante, de muita luta e perseverança em querer viver a vida que Deus preparou para mim e para você. Foi um processo que me dediquei a desconstruir muitos valores e construir os valores do reino de Deus. O processo constituiu primeiramente entender que a forma como o mundo lida com a amizade entre homens e mulheres é diferente do que a Bíblia traz. Para conseguir fazer essas coisas, eu me lembro de buscar o verdadeiro relacionamento entre homens e mulheres que é trazido na palavra de Deus, ou seja, como irmãos e irmãs. E ter essa percepção de forma mais clara foi algo muito especial e que as nossas motivações devem partir de Cristo. Foi também um processo de abertura, onde eu expus meu coração a Deus, como também a irmãos de minha confiança que me ajudaram a olhar para a verdade, como também me desafiaram a não me deixar a ser atrapalhado por essas coisas. Eu também li o livro que até gostaria de recomendar a vocês, A Batalha de Todo Homem. Eu também assisti muitas pregações, mas foi no Retiro dos Solteiros 2019 que eu consegui entender de forma muito profunda as raízes. Foram dois momentos. A aula com um tema muito parecido com este. O irmão trouxe o ponto de o quanto os maus pensamentos do passado podem ainda moldar as nossas ações, pois o pecado cria memórias. E tive um tempo com o irmão que me ajudou a entender que os nossos relacionamentos podem influenciar os novos relacionamentos. A minha visão foi sendo moldada e continua sendo moldada e acredito que continuará a ser formada, mas agora é diferente, pois sei qual caminho trilhar, que é Cristo. E eu gostaria de dizer que sou muito grato aos irmãos que me ajudaram a entender o real significado do amor fraternal. Gostaria de compartilhar que durante esse processo eu consegui servir as irmãs de forma muito zelosa e respeitosa, como também fui servido por elas, e eu sou muito grato aos tempos que tive com elas, seja pela excelência no serviço, pela profundidade do tempo, pela diversão que estes momentos proporcionaram. E posso compartilhar que, apesar de não ter irmãs sanguíneas, o reino de Deus proporcionou isto para mim. O segundo ponto que eu gostaria de trazer é em relação à diferença ao chamado ao amor fraternal. Sabe, irmãos, amor é ação, ou seja, é servir. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Que atitudes práticas podemos servir aos nossos irmãos? Em Hebreus 13, versículo 1, fala o seguinte: Seja constante ao amor fraternal. Já em Romanos 12, versículo 9, fala: O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal, apegue-se ao que é bom. O versículo traz que o amor deve ser constante e sincero, ou seja, ele não deve se resumir a uma vez no mês ou se resumir a uma única pessoa. Nesses últimos dias eu tenho lido a respeito sobre as 5 linguagens do amor dos solteiros. O livro tem como objetivo buscar capacitar adultos solteiros a aprenderem a habilidade de amar e ser amado de uma forma eficaz. Segundo o livro, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, antropólogos e educadores sugeriram em vários estudos e documentos de pesquisa que o amor é uma reação aprendida, uma emoção que é possível aprender, ou seja, devemos desenvolver a capacidade de amar. E eu gostaria de compartilhar com vocês duas linguagens das 5. São elas palavras de afirmação e atos de serviço. Palavras de afirmação são simplesmente declarações verdadeiras, afirmando o valor da outra pessoa. E segundo a psicolinguística, que é o estudo do efeito da linguagem sobre a personalidade, diz que somos grandemente influenciados pelas palavras que ouvimos no decorrer dos anos.
E essa palavra de afirmação ela é expressa por meio de dialetos, como por exemplo, apreciação, que é quando a gente expressa gratidão sincera por algum ato de serviço prestado. E sabe, gente, quantas vezes você já agradeceu algo que uma irmã fez, ou então com aquilo que ela compartilhou na igreja em casa? Um outro ponto que eu gostaria de trazer é em relação ao dialeto de palavras de encorajamento, que é inspirar coragem. Todos nós temos nossas inseguranças, falta-nos coragem, e essa falta nos impede que realizemos as coisas positivas que gostaríamos de realizar. Então, irmãos, você é muito de encorajar se você vê um grupo de irmãs ou então irmãs dispostas a servir na igreja, seja na igreja em casa, na igreja ou com projetos, as encorajem com palavras, fortaleça as convicções delas, pois isso vai ajudar muito elas. Agora, um outro ponto que eu gostaria de trazer, que é a segunda linguagem, que é o ato de serviço. E uma das expressões mais claras da essência da fé cristã é a de Jesus, seu fundador, lavando os pés dos discípulos. Na geração do eu primeiro, a ideia de serviço pode parecer anacrônica, fora de moda, cringe, mas a vida de serviço a outro sempre foi conhecida como digna de imitação. Todos temos certas aptidões e habilidades, e lembre-se, atos falam mais do que palavras. Eu gostaria de compartilhar alguns exemplos, como por exemplo, quantas vezes eu já dei carona para as irmãs, ou então usei meus dotes culinários, não são muitos, mas eu me propus a poder a servi-las, como também servir irmãos. Como também já vi irmãos ajudando a fixar quadros, espelhos na casa de uma irmã. Eu também já ajudei com a mudança de uma irmã. E sabe, gente, existem diversas formas da gente poder servir as nossas irmãs. Esteja atento, peça a Deus por oportunidades. E para terminar esse tempo, eu gostaria de fazer algumas considerações finais. Estejam atentos ao que tem se passado no coração de vocês. Procure as raízes e busque superar suas lutas por meio da confissão a Deus e a irmãos e se colocar à disposição ao mover do Espírito Santo. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Filipenses 4, versículo 8. Por último, respeite o espaço e tempo das irmãs. Sei que muitas coisas que eu compartilhei pode ter encorajado muito vocês, mas uma dica que eu dou é você conversar com seu parceiro discipulado ou com seu líder, para que eles possam te direcionar ou te ajudar a ver as coisas de uma forma melhor. Gostaria também de dizer que muitas coisas que aprendi e que compartilhei com vocês foi por meio da vida, por meio também do relacionamento com irmãos e irmãs, como também por meio de livros, como por exemplo, uns aos outros, de Tom Jones e Stephen Brown, e As 5 Linguagens do Amor dos Solteiros, de Gary Chapman. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero ter encorajado vocês e